Imagine por um momento estar em um barco com os discípulos de Jesus, cercado por ondas gigantes e ventos furiosos, sentindo que tudo ao seu redor está fora de controle. Naquele instante, quando o medo e a dúvida tentam tomar conta deles, uma voz serena e poderosa quebra o caos. Por que estão tão amedrontados? Como não têm fé? Neste vídeo, vamos explorar os ensinamentos de Jesus sobre a fé, extraídos de alguns dos momentos mais poderosos e reveladores dos evangelhos. Mergulharemos em histórias de desespero transformado em esperança, de fraqueza convertida em força e de incerteza transformada em fé inabalável. Veremos como, através de parábolas simples, mas profundas e milagres, Jesus nos chama a confiar no cuidado amoroso de Deus e a viver uma vida livre de ansiedade e preocupação. Vamos começar. Número 1. Mateus capítulo 17, versículo 20. Alguma vez você se sentiu frustrado porque seus esforços parecem não render frutos? Imagine que você está em uma situação difícil e sente que nada do que faz é suficiente. Os discípulos de Jesus se sentiram assim quando não conseguiram expulsar um demônio de um menino. Em Mateus capítulo 17, versículo 20, Jesus lhes diz: Porque verdadeiramente vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passe daqui para lá, e ele passará. E nada vos será impossível. Não é incrível pensar que uma fé tão pequena pode fazer coisas tão grandes? Jesus disse aos discípulos que sua incapacidade de expulsar o demônio do menino se devia à sua pouca fé. Essa resposta destaca a importância da fé genuína e autêntica na vida de um crente. Jesus usa a imagem do grão de mostarda, uma das sementes mais pequenas, para ilustrar que não é necessária uma grande quantidade de fé para realizar grandes coisas. O crucial é que a fé seja verdadeira e sincera, já que mesmo uma fé pequena, como um grão de mostarda, pode ter um poder tremendo. O ensinamento de Jesus sobre a fé como um grão de mostarda tem vários pontos-chave. Primeiro, sublinha que não é a quantidade de fé que importa, mas sua qualidade e sinceridade. Uma fé pura, embora pequena, pode alcançar o impossível. A fé tem o poder de mover montanhas, uma metáfora que indica que com fé podemos superar obstáculos enormes e aparentemente insuperáveis. Jesus não está dizendo que literalmente podemos mover montanhas, mas que com fé em Deus não há limites para o que Ele pode fazer através de nós. Esta declaração ressalta que a fé não é uma crença passiva, mas uma força ativa e poderosa na vida de um crente. A fé genuína permite ver além das limitações humanas e confiar na intervenção divina. Este versículo convida os crentes a confiar plenamente no poder e na fidelidade de Deus, lembrando-lhes que com Deus todas as coisas são possíveis. A experiência dos discípulos mostra que a fé pode crescer e fortalecer-se à medida que enfrentamos diferentes provas e vemos a fidelidade de Deus em nossas vidas. Os crentes são chamados a desenvolver e cultivar sua fé através da oração, do estudo da Bíblia e de uma vida de obediência a Deus. Este versículo nos encoraja a agir com fé, a viver de acordo com essa fé, tomando decisões e enfrentando situações com a confiança de que Deus está conosco. A ação baseada na fé demonstra nossa confiança em Deus e abre a porta para ver seu poder em ação. A fé também se manifesta em nossa vida de oração. Jesus ensina que devemos orar com fé, acreditando que Deus ouve e responde nossas orações. A dependência de Deus na oração reforça nossa relação com Ele e nos permite experimentar sua orientação e provisão em nossas vidas. Mateus 17:20 é um poderoso ensinamento sobre a natureza e o poder da fé. Jesus nos convida a ter uma fé autêntica, mesmo que pequena, porque uma fé genuína pode alcançar o impossível quando colocada em Deus. Jesus nos ensina que a fé, por menor que seja, tem um poder imenso.
Ele nos convida a confiar em Deus, a dar pequenos passos de fé e a esperar grandes coisas. Então, da próxima vez que você enfrentar um desafio, lembre-se do grão de mostarda. Plante nossa fé, cuide dela e veja como Deus realiza maravilhas em nossas vidas. Número 2. Mateus capítulo 21, versículo 22. Este trecho da Bíblia nos diz: "E tudo o que pedirdes na oração, crendo, recebereis." Este versículo é uma promessa poderosa, não é mesmo? Jesus está nos dizendo que, se orarmos com fé, nossos pedidos serão atendidos. Mas o que realmente significa orar com fé? Vamos desdobrar isso juntos. Primeiro, entendamos o contexto. Jesus acabou de realizar um ato surpreendente, amaldiçoou uma figueira e ela murchou instantaneamente. Os discípulos, assombrados, perguntam como isso aconteceu. Jesus aproveita esse momento para ensiná-los sobre a fé na oração. A figueira torna-se uma lição visual poderosa sobre como a fé pode influenciar o que pedimos a Deus. Não se trata apenas de pedir, mas de acreditar profundamente que o que pedimos pode acontecer. Imagine isto: você está enfrentando um grande desafio e decide orar. Mas não é apenas uma oração qualquer. É uma oração cheia de fé, daquela certeza no coração de que Deus ouve e responderá. Isso não é simplesmente um ritual, é um compromisso do coração e do espírito. Jesus nos diz que esta fé é crucial. Não basta pedir, devemos acreditar que Deus tem o poder e a vontade de responder nossas orações. Essa crença profunda transforma nossa oração em algo mais que palavras, torna-se uma expressão de nossa confiança total em Deus. A promessa de Jesus de que o que pedirmos em oração com fé, receberemos deve ser entendida no contexto da vontade de Deus. Deus sempre responde às orações de seus filhos, mas nem sempre da maneira que esperamos. Às vezes, sua resposta pode ser sim, outras vezes não, e em algumas ocasiões, espere. A chave está em confiar que Deus sabe o que é melhor para nós e que seu tempo é perfeito. Nossa fé se fortalece ao lembrar que Deus é soberano e que todas as suas respostas, embora às vezes difíceis de compreender, são para nosso bem último. Este versículo também destaca a importância da oração em comunidade. Jesus prometeu que quando 2 ou 3 se reúnem em seu nome, Ele está no meio deles. A oração coletiva pode ser uma expressão poderosa de fé, compartilhada e apoio mútuo. Na comunidade de fé, oramos uns pelos outros, fortalecemos nossa fé e experimentamos a presença de Deus de maneira tangível. Outro aspecto relevante é a atitude de humildade e sinceridade na oração. Deus valoriza uma oração que vem de um coração genuíno, que reconhece sua necessidade dele e busca sua vontade acima de tudo. A oração não é uma ferramenta para manipular a Deus, mas um meio para nos aproximarmos dele, para entender seu coração e para alinhar nossas vidas com seu propósito. O poder da oração com fé também se manifesta na perseverança. Às vezes, as respostas às nossas orações não são imediatas e devemos aprender a confiar no processo de Deus. A perseverança na oração nos ensina paciência e nos ajuda a desenvolver uma fé mais profunda e resiliente. Além disso, este versículo nos convida a refletir sobre o conteúdo de nossas orações. Devemos avaliar se nossos pedidos refletem um desejo de cumprir a vontade de Deus e promover seu reino, ou se são motivados por desejos egoístas. Jesus nos ensinou a orar pedindo que se faça a vontade de Deus na terra como no céu. Essa perspectiva nos ajuda a orar com um coração disposto a aceitar qualquer resposta que Deus nos dê, confiando em sua sabedoria e amor. Este trecho nos desafia a viver uma vida de oração constante e fervorosa. A oração não deve ser um recurso de último momento, mas uma prática diária que nos mantém conectados com Deus. Através da oração, desenvolvemos uma relação íntima com nosso Pai Celestial, experimentamos sua paz e vemos sua mão agindo em nossas vidas de maneiras surpreendentes e poderosas.
Número 3, Mateus capítulo 8, versículo 13. Imagine isso, um centurião romano, um homem de autoridade e poder se aproxima de Jesus. Ele não é um judeu, não compartilha a mesma fé, mas há algo em Jesus que o faz acreditar. Seu servo está gravemente doente e, ao invés de recorrer aos métodos tradicionais ou aos deuses de sua cultura, esse centurião escolhe buscar Jesus. Quando finalmente o encontra, ele não pede que Jesus venha à sua casa. Em vez disso, diz algo surpreendente. Apenas diga a palavra e meu servo será curado. Que demonstração incrível de fé, não é? A fé do centurião é notável por várias razões. Primeiro, ele é um oficial romano, um representante do poder opressor na Judéia. Ele poderia ter sido arrogante, insistindo para que Jesus viesse à sua casa, mas ele não faz isso. Sua atitude é de humildade e respeito. Ele reconhece sua própria indignidade e a grandeza de Jesus. Ele diz que não é digno de que Jesus entre em sua casa, uma declaração poderosa que contrasta com a arrogância que poderíamos esperar de alguém em sua posição. Este centurião entende algo profundo sobre a autoridade de Jesus. Ele reconhece que Jesus tem o poder de curar com apenas uma palavra, sem a necessidade de estar fisicamente presente. Esta é uma fé que não depende de sinais visíveis, nem de confirmações tangíveis. Ele confia plenamente na palavra de Jesus. É uma fé que muitos de nós, às vezes, lutamos para ter. Pensamos que precisamos ver para crer, mas o centurião nos mostra que a verdadeira fé acredita sem ver. Jesus responde a essa demonstração de fé com assombro e admiração. Ele diz que não encontrou uma fé tão grande em Israel e diz ao centurião: vá, e como você acreditou, assim será feito. E naquele mesmo instante, o servo é curado. Este milagre não só demonstra o poder da palavra de Jesus, mas também sublinha a conexão direta entre a fé do centurião e a cura de seu servo. Este evento tem implicações teológicas profundas. A fé do centurião, um gentio, é um prenúncio da inclusão dos gentios no plano de salvação de Deus. Jesus mostra que a verdadeira fé não está limitada por fronteiras étnicas ou religiosas. A fé genuína pode ser encontrada em qualquer pessoa que reconheça a autoridade de Jesus e confie em seu poder. Este ato prefigura a missão mais ampla da Igreja de levar o Evangelho a todas as nações. Mas além de seu significado teológico, esta história nos convida a refletir sobre nossa própria fé. Confiamos em Jesus da mesma maneira que o centurião fez? Estamos dispostos a acreditar em sua palavra sem a necessidade de provas tangíveis? Este trecho nos desafia a desenvolver uma fé similar, que confie na palavra de Jesus e em seu poder para agir em todas as circunstâncias. Além disso, a humildade do centurião é um componente essencial de sua fé. Ele não se aproxima de Jesus com arrogância nem exige sua ajuda, mas reconhece sua própria indignidade e a grandeza de Jesus. Esta humildade é fundamental para uma fé verdadeira, que reconhece nossa dependência total da graça e do poder de Deus. Outra lição importante deste trecho é que a fé pode interceder por outros. O centurião não busca a cura para si mesmo, mas para seu servo. Sua fé e sua intercessão são suficientes para provocar a cura. Isso nos lembra que nossas orações e nossa fé podem ter um impacto significativo nas vidas dos outros. Somos encorajados a orar com fé, não apenas por nossas próprias necessidades, mas também pelas necessidades daqueles ao nosso redor. Em resumo, a história do centurião e seu servo nos ensina sobre a fé genuína, a autoridade de Jesus e a inclusão de todos no plano de Deus. Nos desafia a ter uma fé humilde e confiante, a interceder pelos outros e a reconhecer o poder da palavra de Jesus. Reflitamos sobre a qualidade de nossa fé e busquemos viver com uma confiança que reflita a do centurião, sempre reconhecendo a autoridade soberana de Jesus em todas as áreas de nossa vida. Número 4.
Mateus capítulo 9, versículo 22. Imagine uma mulher que tem sofrido por 12 longos anos, isolada não só por sua doença física, mas também pela sociedade que a considera impura. Esta mulher sofre de um fluxo de sangue que, de acordo com as leis mosaicas, a torna ritualmente impura. Ela não pode participar do culto nem da vida social de sua comunidade. Sua desesperança a leva a gastar tudo o que tem em médicos que não conseguem oferecer-lhe uma cura, deixando-a economicamente devastada e ainda mais desesperada. Um dia, ela ouve falar de Jesus, de seus milagres e de seu poder para curar. Seu coração se enche de uma esperança que não sentia há anos, decide que deve se aproximar dele, apesar dos riscos. Sabe que sua presença em uma multidão é perigosa, pois qualquer pessoa que a toque também se tornará impura, segundo a lei. No entanto, sua desesperança a impulsiona. Ela acredita firmemente que, se apenas tocar a orla das vestes de Jesus, será curada. No meio da multidão, ela se faz caminho discretamente e, com um ato de fé tremendo, toca a borda da veste de Jesus. Naquele instante, sente que seu corpo é curado. A hemorragia para e ela sabe que foi curada. Mas o que acontece a seguir é igualmente notável. Jesus, sentindo que poder saiu dele, para e pergunta quem o tocou. Imagine o medo da mulher, sabendo que violou as normas sociais e religiosas. No entanto, ela se arma de coragem, prostra-se diante de Jesus e confessa o que fez. Jesus a olha com compaixão e ternura, dizendo-lhe: "Ânimo, filha, tua fé te salvou." Essas palavras não apenas confirmam sua cura física, mas também a restauram social e espiritualmente. Ao chamá-la de filha, Jesus lhe devolve a dignidade e o valor na comunidade. Ela não é mais apenas a mulher impura, é uma filha de Deus, curada e restaurada pela sua fé. A frase "tua fé te salvou" é crucial. Jesus atribui sua cura diretamente à fé da mulher, sublinhando que sua confiança nele e sua disposição em agir baseada nessa fé foram os fatores determinantes para sua cura. Não era uma simples esperança ou desejo, mas uma crença ativa e decidida no poder de Jesus para curar. Este milagre também destaca a natureza integral da salvação no ministério de Jesus. A palavra salvo, do grego sozo, pode significar tanto cura física quanto salvação espiritual. A fé da mulher não só a curou de sua doença física, mas também implicou uma restauração total de seu bem-estar e sua relação com Deus e a comunidade. Jesus vê a fé autêntica e responde com uma graça e poder que transcendem a mera cura física. Além disso, esta história nos ensina que a fé não se mede por sua quantidade, mas por sua autenticidade e direção. A mulher não precisava de uma grande demonstração de poder, apenas um simples toque com uma fé sincera. Este princípio é um convite para todos os crentes confiarem em Jesus de maneira profunda e pessoal, independentemente de quão grandes ou pequenos sejam seus atos de fé. O encontro de Jesus com a mulher do fluxo de sangue é um testemunho do poder transformador da fé em Jesus. Mostra-nos que, independentemente de nossas circunstâncias ou quão desesperada possa parecer nossa situação, a fé em Jesus pode trazer cura, restauração e salvação. A história convida os crentes a se aproximarem de Jesus com confiança e a buscar seu poder e misericórdia, sabendo que Ele é capaz de responder de maneiras profundas e completas. Pensemos em nossas próprias vidas. Quantas vezes nos encontramos em situações desesperadas, sentindo-nos isolados ou sem esperança? A história desta mulher nos lembra que sempre podemos nos aproximar de Jesus com uma fé sincera e humilde. Não importa o quão desesperada pareça a nossa situação, Jesus tem o poder de curar e restaurar. Ele nos convida a tocar sua veste com fé, a acreditar em seu poder e a esperar sua intervenção em nossas vidas. Então tenha ânimo e confie que sua fé pode operar milagres. Número 5. Mateus capítulo 15, versículo 28.
Deixe-me contar-lhe uma história incrível que mostra o poder da fé. Imagine uma mulher cananeia, uma estrangeira segundo os judeus, alguém que não pertence. No entanto, esta mulher está desesperada. Sua filha está possuída por um demônio. Em seu desespero, ela se aproxima de Jesus buscando ajuda. Agora você deve entender, esta mulher está enfrentando enormes barreiras culturais e religiosas. Os judeus viam os cananeus como forasteiros, pessoas que não mereciam a mesma graça. Quando a mulher se aproxima de Jesus, seu pedido é inicialmente rejeitado. Jesus lhe diz que sua missão é para as ovelhas perdidas de Israel. Imagine como ela deve ter se sentido naquele momento. Uma rejeição que parecia definitiva. Mas aqui é onde a fé da mulher brilha. Em vez de recuar, ela persiste. Ela se prostra diante de Jesus, implorando por ajuda. Você pode imaginar essa cena? Uma mãe, desesperada pela saúde de sua filha, disposta a se humilhar e persistir diante da rejeição. O que é notável aqui é a sua fé. Ela não se desanima pela resposta inicial de Jesus. Em vez disso, ela redobra sua súplica com humildade e convicção. Ela reconhece Jesus como Senhor e Mestre, e essa fé, essa persistência não passa despercebida. Jesus, comovido por sua fé, diz a ela: Ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para ti como queres. Que palavras poderosas! Jesus não apenas reconhece sua fé, mas a honra e responde ao seu pedido. A cura de sua filha é imediata. A partir daquela hora, sua filha fica livre do demônio. Este ato de fé e a resposta de Jesus não são apenas milagrosos, mas também sublinham a inclusividade do amor e da graça de Deus. Jesus demonstra que a fé genuína pode superar qualquer barreira, seja cultural, étnica ou religiosa. Este evento nos mostra várias coisas. Primeiro, a fé da mulher cananeia não se desanima diante dos obstáculos. Apesar de ser uma estrangeira, ela persiste e mostra uma fé profunda e sincera em Jesus. Segundo, a resposta de Jesus é reveladora. Ele elogia sua fé, mostrando que o que realmente importa não é de onde você vem, mas a qualidade da sua fé. Isso nos ensina que Deus responde a uma fé genuína, não importa quem você seja ou de onde venha. Além disso, este encontro tem implicações mais amplas. A mulher não estava buscando cura apenas para si mesma, mas para sua filha. Este ato de intercessão mostra o poder da fé, não apenas para a nossa própria vida, mas para aqueles que amamos. Nos lembra que nossas orações e nossa fé podem ter um impacto significativo nas vidas dos outros. E o que podemos aprender com isso? Que devemos persistir em nossa fé, mesmo quando enfrentamos rejeições ou barreiras. Que a humildade e a persistência na fé são cruciais. E que Jesus, nosso Senhor, responde a essa fé com amor e poder. Ele nos convida a nos aproximar dele, a confiar em sua bondade e a acreditar que, não importa as circunstâncias, ele pode realizar milagres em nossas vidas. Portanto, quando você enfrentar obstáculos, lembre-se da fé da mulher cananeia. Lembre-se de como sua persistência e humildade trouxeram cura para sua filha. E confie que Jesus vê e responde à sua fé, assim como fez com ela. Seu amor e seu poder estão disponíveis para todos que acreditam e persistem, não importa de onde venham. Número 6, Marcos capítulo 5, versículo 24. Imagine uma mulher que tem sofrido por 12 longos anos, 12 anos de isolamento, dor e desespero. Essa mulher, cujo nome não conhecemos, sofria de uma hemorragia constante. Naquela época, essa condição não só afetava sua saúde física, mas também a isolava social e religiosamente. Segundo as leis de pureza da época, qualquer pessoa que tocasse nesta mulher também se tornaria impura. Sua vida estava marcada pela exclusão e pelo desespero. Um dia, ela ouve falar de Jesus. A esperança renasce em seu coração ao saber que há um homem que tem curado os enfermos e realizado milagres. Decide que precisa encontrá-lo, precisa tocá-lo, acreditando firmemente que apenas um toque poderia curá-la.
Apesar das restrições sociais e religiosas, ela se arma de coragem e se mistura com a multidão que rodeia Jesus. Imagine a cena: uma multidão apertada, todos querendo se aproximar de Jesus. No meio deste tumulto, ela consegue chegar perto o suficiente para tocar a borda de seu manto. No momento em que o faz, sente em seu corpo que foi curada. A hemorragia cessa instantaneamente, mas a história não termina aí. Jesus, sentindo que o poder tinha saído dele, para e pergunta: "Quem me tocou?" Os discípulos, confusos, dizem que a multidão o está apertando. Como ele pode perguntar isso? No entanto, Jesus insiste. Ele sabe que algo significativo ocorreu. A mulher, trêmula e temerosa, avança e confessa o que fez e como foi curada. Jesus a olha com ternura e lhe diz: "Filha, tua fé te salvou. Vai em paz e seja curada de teu flagelo." Essas palavras são poderosas e cheias de significado. Primeiro, Jesus a chama de filha. Essa palavra sozinha a reintegra na comunidade, devolve sua dignidade e valor. Ela não é mais apenas uma mulher, é uma filha de Deus, reconhecida publicamente por Jesus. Depois, Jesus atribui sua cura à sua fé. Não foi apenas o toque do manto, mas a fé por trás desse toque que a curou. A declaração de Jesus, "Tua fé te salvou", vai além da cura física. Ele está falando de uma salvação completa. Sua fé não apenas a curou de sua doença física, mas também a libertou do peso da vergonha, do sofrimento e da exclusão social que tinha experimentado por anos. Essa cura é integral, física, emocional, social e espiritual. A instrução de Jesus, "Vai em paz", não é apenas um adeus. É uma bênção profunda. A paz que Jesus oferece é uma paz que transcende todo o entendimento. Uma paz que vem da reconciliação com Deus e da restauração de sua relação com Ele. É uma paz que transforma, que cura todas as feridas, não apenas as visíveis. Por fim, Jesus diz: "Seja curada de teu flagelo", confirmando a cura completa e duradoura que a mulher recebeu. Ela não só foi libertada de sua doença física, mas também foi restaurada à plenitude da saúde e da vida. Este encontro entre Jesus e a mulher com hemorragias nos ensina várias coisas. Primeiro, mostra o poder da fé. A mulher não hesitou em se aproximar de Jesus na esperança de ser curada, apesar dos obstáculos físicos e sociais que enfrentava. Sua fé ativa e decidida foi fundamental para seu encontro transformador com Jesus. Segundo, mostra a compaixão e o poder de Jesus. Ele não apenas cura fisicamente, mas também restaura completamente as pessoas, devolvendo-lhes sua dignidade e valor. Este trecho também nos lembra que a fé não se mede por sua quantidade, mas por sua autenticidade e direção. A mulher não precisava de uma grande demonstração de poder, apenas um simples toque com uma fé sincera. Este princípio é um convite para todos nós confiarmos em Jesus de forma profunda e pessoal, independentemente de quão grandes ou pequenos sejam nossos atos de fé. A história desta mulher é um testemunho do poder transformador da fé em Jesus. Mostra-nos que não importa nossas circunstâncias ou quão desesperada possa parecer nossa situação, a fé em Jesus pode trazer cura, restauração e salvação. Nos convida a nos aproximarmos de Jesus com confiança, a buscar seu poder e misericórdia, sabendo que Ele é capaz de responder de maneiras profundas e completas. Então, quando você enfrentar desafios, lembre-se da fé desta mulher. Lembre-se de como seu ato de fé a levou a uma transformação completa. E confie que Jesus, nosso Senhor e Salvador, também vê sua fé e está disposto a agir em sua vida. Seu amor, sua compaixão e seu poder estão disponíveis para todos que acreditam e persistem na fé. Número 7. Lucas capítulo 7, versículo 50. Jesus estava jantando na casa de um fariseu chamado Simão, quando ocorreu um evento inesperado e profundamente comovedor. Uma mulher, conhecida na comunidade por sua vida pecaminosa, entrou na casa. Sem dizer uma palavra,
Aproximou-se de Jesus, trazendo consigo um frasco de perfume muito caro. Com lágrimas nos olhos, começou a ungir os pés de Jesus com o perfume, lavando-os com suas lágrimas e secando-os com seu cabelo. Essa ação, cheia de humildade e adoração, era uma demonstração de arrependimento e amor profundos. A reação de Simão e dos outros convidados foi de surpresa e crítica. Eles se perguntavam por que Jesus permitiria que uma mulher de tal reputação o tocasse. Para eles, sua ação era inadequada e escandalosa. No entanto, Jesus viu além das aparências. Ele viu o coração da mulher, sua sinceridade e seu desejo de redenção. Ele aproveitou essa oportunidade para ensinar uma poderosa lição sobre perdão, arrependimento e graça. Jesus dirigiu suas palavras à mulher, dizendo: "Tua fé te salvou, vai em paz." Com esta declaração, Jesus estava elogiando a fé da mulher, reconhecendo que seu ato de ungir seus pés e mostrar um profundo arrependimento era uma expressão de fé nele como Salvador e Senhor. Embora não seja mencionado explicitamente que a mulher pediu perdão, seu ato de amor e devoção revelou uma fé profunda e genuína em Jesus. Essa fé não apenas implicava a libertação de seus pecados passados, mas também uma restauração completa e uma reconciliação com Deus que lhe traria paz interior e plenitude de vida. A salvação proclamada por Jesus não se limitava à absolvição dos pecados. Era uma restauração integral que incluía a cura emocional e social da mulher. Durante anos, ela havia vivido sob o peso do pecado, da vergonha e da exclusão social. Mas naquele momento, sua fé a levou a um encontro transformador com Jesus, que lhe ofereceu perdão e restauração. Jesus não apenas lhe disse que seus pecados estavam perdoados, mas também a convidou para uma nova vida, uma vida de paz e reconciliação com Deus. Quando Jesus lhe disse "vai em paz", ele não estava se referindo apenas à ausência de conflitos externos. Ele estava falando de uma paz mais profunda e completa, uma paz que transcende as circunstâncias e que vem da reconciliação com Deus. Essa paz é o fruto de um relacionamento restaurado com Ele. É uma paz que supera todo entendimento e que traz tranquilidade e alegria, apesar das situações adversas. A história desta mulher mostra que a fé verdadeira é muito mais do que uma crença simples. É uma força ativa que nos leva a agir, a buscar a Deus com todo o nosso coração e a depender completamente de sua graça e misericórdia. A fé desta mulher foi o catalisador para seu encontro com Jesus e para sua transformação completa. Este trecho também nos desafia a examinar a natureza de nossa própria fé e arrependimento. Estamos dispostos a nos aproximar de Jesus com a mesma humildade e devoção? Reconhecemos a profundidade de nossa necessidade de sua graça e perdão? A história da mulher na casa de Simão nos convida a refletir sobre a autenticidade de nossa fé e como ela se manifesta em nossas ações e relações. Jesus usa esse encontro para mostrar que a verdadeira fé não está limitada por aparências externas ou expectativas sociais. Ele vê o coração e responde à sinceridade e profundidade de nossa fé. Ele nos ensina que não importa quão grande seja nosso pecado ou quão profunda seja nossa vergonha, sua graça é suficiente para nos restaurar completamente. No final, a paz que Jesus oferece é um presente incomparável. É uma paz que não apenas acalma nossas ansiedades e medos, mas também nos transforma e nos dá uma nova perspectiva de vida. É uma paz que nos convida a viver em um relacionamento contínuo e profundo com Deus, confiando em seu amor e em sua capacidade de transformar nossas vidas. Portanto, quando você pensar em sua própria vida e em sua relação com Deus, lembre-se da história desta mulher. Lembre-se de sua fé, seu arrependimento e da compaixão de Jesus. Deixe que seu exemplo inspire você a buscar a Deus com todo o seu coração, a confiar em seu perdão e a viver na paz que apenas Ele pode oferecer. Número 8.
Lucas capítulo 8, versículo 25. Durante um momento de descanso, Jesus e seus discípulos encontravam-se em uma barca cruzando o mar da Galileia. De repente, uma tempestade violenta estourou e as ondas começaram a bater na embarcação, ameaçando afundá-la. Imagine a cena. Os discípulos, pescadores experientes, esforçavam-se para manter a barca à tona, mas o pânico tomou conta deles. Apesar de terem estado com Jesus e presenciado seus milagres, o medo e a dúvida começaram a dominar seus corações. Eles se perguntavam se aquela seria sua última noite. Desesperados, acordaram Jesus, que dormia tranquilamente na popa. Eles rogavam que ele o salvasse. Jesus se levantou e, com uma autoridade que desafia toda a lógica humana, repreendeu o vento e as ondas. Em um instante, uma grande calma se fez. Este milagre, tão impressionante em sua manifestação física, tinha um propósito muito mais profundo: revelar o poder e a autoridade de Jesus sobre a criação. Com uma simples palavra, ele mostrou que até os elementos naturais lhe obedecem. Mas o mais revelador foi o que ele disse aos seus discípulos depois: "Onde está a vossa fé?" Esta pergunta, mais do que uma repreensão, era um convite para refletir sobre a confiança nele. Apesar de terem visto seus milagres e ouvido seus ensinamentos, a fé deles desvaneceu em meio à adversidade. Os discípulos, cheios de espanto e maravilha, perguntavam entre si: "Quem é este que até os ventos e as águas manda e lhe obedecem?" Esta experiência revelou-lhes mais uma vez a verdadeira identidade e autoridade de Jesus como o Filho de Deus. Cada milagre, cada ensinamento é um passo a mais na compreensão de quem Jesus realmente é e qual é sua missão. Este evento nos ensina várias lições importantes. Primeiro, a importância da fé em meio às dificuldades. Jesus espera que confiemos em seu poder e cuidado divinos, independentemente das circunstâncias adversas. A fé é essencial para superar as provas e desafios da vida. Em segundo lugar, este trecho demonstra a autoridade de Jesus não só sobre os problemas espirituais e físicos, mas também sobre os elementos naturais. Sua capacidade de acalmar a tempestade revela sua divindade e soberania sobre toda a criação. Isso não é apenas uma demonstração de poder, mas também uma promessa de que sua presença pode trazer paz em meio ao caos. Este evento também é uma revelação contínua da identidade de Jesus, mesmo para seus discípulos mais próximos. Jesus continua a revelar gradualmente sua verdadeira identidade e autoridade. Cada milagre e ensinamento ajuda-os a compreender mais plenamente quem Jesus realmente é e a natureza de sua missão. Através deste episódio, Jesus não só ensina seus discípulos sobre a fé, mas também mostra que a fé deve ser constante, mesmo em meio às tempestades da vida. Ele nos convida a confiar nele, a depender de seu poder e a lembrar que, embora as circunstâncias sejam adversas, ele tem o controle. Este trecho também destaca a interação contínua entre a fraqueza humana e a força divina. Jesus é paciente, mas também desafia a falta de fé de seus seguidores. Ele nos lembra que a fé não é apenas para os momentos de calma, mas deve ser a âncora nas tempestades. A história da tempestade acalmada nos convida a refletir sobre nossa própria fé. Como reagimos quando enfrentamos dificuldades? Confiamos no poder e no cuidado de Jesus ou permitimos que o medo e a dúvida nos dominem? A fé, como Jesus ensina, não é medida pela ausência de problemas, mas pela nossa capacidade de confiar nele em meio a eles. Ele nos chama a fortalecer nossa fé através da oração, do estudo das Escrituras e da obediência diária a Deus. A paz que Jesus traz não é apenas uma calma externa, mas uma paz interior que nos sustenta, nos dá força e nos permite enfrentar qualquer desafio com a certeza de que Ele está conosco. Este evento é um convite para reconhecer e celebrar a soberania de Jesus sobre toda a criação.
Ele nos lembra que Ele não é apenas nosso Salvador, mas também nosso sustentador, aquele que tem o poder de trazer paz e ordem em meio ao caos. Que esta história nos inspire a confiar mais plenamente em Jesus, a fortalecer nossa fé e a viver com a certeza de que, independentemente das tempestades que enfrentarmos, Ele está conosco, pronto para trazer calma e paz às nossas vidas. Número 9. João, capítulo 11, versículo 40. Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? No contexto da ressurreição de Lázaro, encontramos em João 11:40 um versículo que encapsula um ensinamento profundo sobre a fé e a revelação divina. Esta história não só destaca um milagre, mas também ilumina a promessa da vida eterna e a onipotência de Jesus. Lázaro, amigo próximo de Jesus, havia falecido e já estava há 4 dias no túmulo, o que torna sua ressurreição ainda mais impactante devido ao avançado estado de decomposição esperado. Ao encontrar-se com Jesus, Marta expressa sua fé e dor simultaneamente. Embora reconheça o poder de Jesus, seu entendimento ainda está limitado ao contexto terreno e temporal. Jesus, então, faz uma declaração monumental. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Com esta afirmação, Jesus não só se identifica como a fonte da vida eterna, mas também desafia as percepções comuns sobre a morte e a ressurreição. Esta declaração é um chamado à fé, a crer além das evidências visíveis e das circunstâncias atuais, prometendo que tal fé permitirá ver a glória de Deus. No momento crucial no túmulo, diante da proposta de remover a pedra, Marta expressa preocupação pelo estado do corpo de Lázaro, revelando as limitações de sua fé. Jesus a lembra: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Este é um chamado a confiar em sua palavra e promessa, sublinhando que a fé precede a manifestação física da glória de Deus. Aqui, Jesus está destacando a importância da fé como um requisito para experimentar a plena revelação do poder e da glória de Deus. A fé de Marta, embora genuína, precisava ser fortalecida e ampliada para compreender a totalidade do poder de Jesus sobre a vida e a morte. Jesus vincula a fé à visão da glória de Deus. A glória de Deus se manifesta de forma mais completa quando os crentes exercem sua fé. A glória de Deus não é apenas uma manifestação de seu poder, mas também uma revelação de seu caráter, seu amor e seu plano redentor. Ao crer, os discípulos e os presentes seriam testemunhas de um milagre que afirmaria a divindade de Jesus e sua missão como o Messias. A ressurreição de Lázaro é um prenúncio da ressurreição final e da vida eterna que Jesus promete a todos que nele creem. Este milagre não só consola Marta e Maria, mas também serve como um poderoso testemunho para todos os que o presenciam. A fé dos presentes seria fortalecida ao ver a vida restaurada de Lázaro e ao reconhecer Jesus como a fonte da vida eterna. O mandamento de Jesus de crer para ver a glória de Deus também ressoa com os leitores contemporâneos do Evangelho. Jesus chama cada crente a confiar nele e a esperar a manifestação da glória de Deus em suas próprias vidas, mesmo em meio a situações aparentemente desesperadoras e sem esperança. Além disso, este evento sublinha que a fé em Jesus transcende as circunstâncias imediatas. Embora Marta e Maria estivessem sobrecarregadas pela dor da perda de seu irmão, Jesus mostrou que seu poder e propósito vão além da morte física. Ele revelou que a verdadeira vida e ressurreição se encontram em um relacionamento com Ele. Este trecho também destaca várias implicações da fé. Jesus ensina que a fé autêntica vai além da crença no possível e se estende para confiar no impossível segundo os padrões humanos. A fé verdadeira desbloqueia uma maior compreensão e experiência da glória divina,
permitindo aos crentes testemunhar e participar dos atos sobrenaturais de Deus. A manifestação da glória de Deus se vê no poder de Jesus sobre a morte. A ressurreição de Lázaro é uma demonstração direta do poder de Jesus sobre a morte, prefigurando sua própria ressurreição e a promessa de vida eterna para seus seguidores. Este milagre serve como um testemunho indiscutível da divindade de Jesus e fortalece a fé dos espectadores e futuros leitores do Evangelho. Em um sentido mais pessoal, este trecho convida os crentes a examinar a natureza de sua própria fé. A fé de Marta e Maria precisava ser fortalecida e ampliada para compreender a totalidade do poder de Jesus sobre a vida e a morte. Os crentes são chamados a desenvolver uma fé similar que confie na palavra de Jesus e em seu poder para agir em todas as circunstâncias. Além disso, esse encontro destaca a importância da humildade na fé. Marta e Maria não se aproximam de Jesus com arrogância, nem exigem sua ajuda, mas reconhecem sua própria indignidade e a grandeza de Jesus. Essa humildade é um componente essencial de uma fé verdadeira que reconhece nossa total dependência da graça e do poder de Deus. A fé pode interceder pelos outros. Marta e Maria não buscavam a cura para si mesmas, mas para o irmão delas. Sua fé e intercessão foram suficientes para provocar a ressurreição de Lázaro, o que nos lembra que nossas orações e nossa fé podem ter um impacto significativo na vida dos outros. Isso nos encoraja a orar com fé, não apenas pelas nossas próprias necessidades, mas também pelas necessidades daqueles que nos cercam. Em última análise, este trecho não apenas narra um milagre, mas também ensina sobre a onipotência de Jesus e oferece esperança e consolo através da promessa da ressurreição. Destaca que a fé verdadeira permite aos fiéis experimentar e ver a glória de Deus em suas vidas, transformando as realidades mais dolorosas e desesperadoras em testemunhos poderosos de seu amor e poder divinos. Número 10. João, capítulo 20, versículo 29. Em João, capítulo 20, versículo 29, Jesus se dirige a Tomé após sua ressurreição, dizendo: "Porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram." Este encontro é fundamental para compreender a natureza da fé e a bem-aventurança associada a crer sem necessidade de evidência física. Imagine a cena. Tomé, um dos 12 discípulos conhecido por seu ceticismo, não estava presente quando Jesus apareceu aos outros após ressuscitar. Quando os outros discípulos lhe contaram sobre a ressurreição de Jesus, Tomé respondeu com incredulidade. Ele disse que não acreditaria até ver e tocar nas feridas de Jesus. 8 dias depois, Jesus aparece novamente, desta vez com Tomé presente. Ele se dirige diretamente a ele, convidando-o a tocar suas feridas e acreditar. Diante dessa experiência, Tomé proclama: "Meu Senhor e meu Deus." A resposta de Jesus a Tomé é profunda e reveladora. Jesus reconhece a fé de Tomé, embora baseada em evidência tangível. Isso nos mostra que, embora Tomé precisasse de provas físicas para crer, Jesus não o rejeita. Em vez disso, satisfaz sua necessidade, guiando-o para uma fé mais profunda. Aqui, Jesus demonstra sua disposição em encontrar-nos em nossa necessidade, mesmo se nossa fé for fraca ou vacilante. Ele nos ensina que a fé, embora imperfeita, é valiosa e aceita por Deus. Mas Jesus vai além. Ele declara uma bênção especial para aqueles que creem sem ter visto. Ele diz que são bem-aventurados os que não viram e creram. Isso se estende além do momento imediato, alcançando todos os futuros crentes que não terão a oportunidade de ver fisicamente a Jesus ressuscitado. Aqui, Jesus exalta uma fé que se baseia no testemunho dos apóstolos e na obra do Espírito Santo, em vez de evidência física direta. A fé, neste contexto, é confiar na realidade de Jesus e sua ressurreição sem depender da visão física.
Essa é a essência da vida cristã, já que a maioria dos crentes ao longo da história não viu Jesus pessoalmente. A bem-aventurança ou bênção que Jesus associa a esta fé é significativa. Valida o testemunho apostólico e o estabelece como a base para a fé das gerações futuras. Os apóstolos, como testemunhas oculares da ressurreição, desempenharam um papel crucial em proclamar a verdade do Evangelho. A fé dos futuros crentes se basearia em seu testemunho. Ao abençoar aqueles que creem sem ver, Jesus valida esse testemunho e garante que é suficiente para desenvolver uma fé sólida e convincente. Além disso, Jesus nos chama a uma fé madura que não depende de sinais visíveis ou milagres constantes. Ele nos convida a confiar em sua palavra e em suas promessas, fomentando uma relação de fé baseada no amor e na confiança em Deus, mais do que na necessidade de provas tangíveis. Esta fé se baseia em uma relação de confiança e amor com Deus, não na necessidade de provas tangíveis. É uma fé que vê com os olhos do coração e do espírito, uma fé que é viva e ativa, mesmo na ausência de evidência visível. Na vida prática, este versículo nos desafia a viver com uma fé robusta e confiante. Enfrentamos situações em que não podemos ver nem entender completamente o que Deus está fazendo. No entanto, somos chamados a confiar em seu caráter, em suas promessas e em seu amor inquebrantável. A bem-aventurança prometida àqueles que creem sem ver nos assegura que nossa fé, embora não veja, é valiosa e abençoada por Deus. Este trecho também nos ensina sobre o valor do testemunho cristão. Os apóstolos e os primeiros seguidores de Jesus foram testemunhas oculares de sua ressurreição e proclamaram essa verdade com coragem. Seu testemunho se tornou a base sobre a qual a fé das futuras gerações seria construída. Hoje, também estamos chamados a ser testemunhas da obra de Deus em nossas vidas e a compartilhar nossa fé com outros, confiando que Deus utilizará nosso testemunho para tocar os corações daqueles que não viram, mas podem crer. O encontro entre Jesus e Tomé, em João 20:29, nos oferece uma reflexão profunda sobre a natureza da fé. Nos desafia a crer sem ver, a confiar no testemunho dos apóstolos e a viver uma fé ativa e robusta. Nos assegura que esta fé é valiosa e abençoada por Deus e nos convida a compartilhar nosso testemunho com os demais, confiando no poder de Deus para agir em seus corações. Número 11, Mateus capítulo 14, versículo 31. Em Mateus 14:31, estamos no meio de uma cena incrivelmente dramática no Mar da Galileia. Aqui, Jesus caminha sobre a água em direção a seus discípulos, que estão em um barco, presos em uma tempestade feroz. A interação entre Jesus e Pedro neste trecho oferece valiosas lições sobre fé, dúvida e a intervenção salvadora de Jesus em momentos de crise. Jesus, após um dia exaustivo de ministério, manda seus discípulos atravessarem o lago enquanto ele se retira para uma montanha para orar. Durante a noite, uma tempestade se desencadeia e as ondas começam a bater forte no barco. Os discípulos presos no meio do lago lutam contra o vento e as ondas, temendo por suas vidas. Em meio a esta situação caótica, Jesus se aproxima deles, caminhando sobre a água. Imagine a surpresa e o medo dos discípulos ao ver alguém caminhando sobre a água em meio a uma tempestade. Eles pensaram que era um fantasma, mas Jesus os acalma dizendo: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Pedro, numa mistura de fé e audácia, diz a Jesus: "Senhor, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro sobre as águas." E Jesus, sem hesitar, diz: "Venha." Pedro, confiante, sai do barco e começa a caminhar sobre a água em direção a Jesus. No entanto, ao notar a força do vento, ele se assusta e começa a afundar. Desesperado, clama: "Senhor, salva-me!" Nesse instante, Jesus estende sua mão, o agarra e diz: "Homem de pouca fé, por que você duvidou?"
Este ato de Jesus ao estender sua mão para salvar Pedro é um poderoso símbolo de sua disposição para intervir e salvar-nos em nossos momentos de necessidade. Apesar das dúvidas e medos de Pedro, Jesus está presente, pronto para oferecer sua ajuda. Este gesto sublinha a constante disposição de Jesus para nos salvar quando clamamos a Ele, mesmo quando nossa fé é fraca. A repreensão de Jesus a Pedro, homem de pouca fé, por que você duvidou? Destaca a importância de manter a fé mesmo nas circunstâncias mais adversas. Pedro começou com fé, confiando na palavra de Jesus e caminhando sobre a água. Mas, quando sua atenção se desviou para as ondas e o vento, sua fé vacilou e ele começou a afundar. Isso revela como o foco em nossas dificuldades, em vez de em Jesus, pode nos levar à dúvida e ao medo. A pequena fé de Pedro foi suficiente para tirá-lo do barco, mas não para sustentá-lo no meio da tempestade. Jesus o incentiva a desenvolver uma fé mais profunda e constante, uma fé que não vacile diante dos desafios. Este episódio também ilustra a relação dinâmica entre fé e dúvida. A fé não é a ausência total de dúvida, mas a capacidade de continuar confiando em Jesus, apesar das dúvidas. Pedro mostra tanto fé quanto dúvida nesta história, e Jesus responde a ambas. A dúvida não invalida a fé, mas a fé verdadeira nos leva a clamar a Jesus em nossos momentos de incerteza e medo. O poder e a autoridade de Jesus são claramente revelados neste evento. Ao caminhar sobre a água e acalmar o medo de seus discípulos, Jesus demonstra seu domínio sobre a criação e sua identidade divina. Esta demonstração de poder convida os discípulos e todos os leitores do Evangelho a confiar plenamente em Jesus como o Senhor soberano. A autoridade de Jesus sobre as forças naturais sublinha sua divindade e sua capacidade de intervir em nossas vidas de maneira poderosa e transformadora. Na nossa vida cotidiana, este trecho nos desafia a manter nosso olhar em Jesus em meio às tempestades da vida. As dificuldades e os problemas podem desviar nossa atenção e causar medo e dúvida, mas somos chamados a clamar a Jesus e confiar em sua capacidade de nos salvar e nos sustentar. Como Pedro, devemos aprender a confiar em Jesus e manter nossa fé mesmo quando as circunstâncias são adversas. Além disso, a história de Pedro e Jesus sobre a água sublinha a importância da comunidade de fé. Os outros discípulos no barco são testemunhas da interação entre Jesus e Pedro, e sua fé também é fortalecida por este milagre. Em nossas comunidades de fé, somos chamados a nos apoiar mutuamente, encorajando-nos a manter a fé e lembrando-nos do poder salvador de Jesus. A experiência de Pedro não apenas afetou sua própria fé, mas também a dos outros discípulos presentes. Este trecho nos oferece uma reflexão poderosa sobre como enfrentar os desafios da vida com uma fé renovada e uma confiança profunda em Jesus. Aprendemos a confiar mais em sua presença e poder, sem nos deixarmos abrumar pelo medo ou pelas circunstâncias adversas. A história de Pedro e Jesus nos lembra que, embora nossa fé possa ser pequena e nossa dúvida grande, a disposição salvadora de Jesus é constante e segura. Número 12. Marcos, capítulo 4, versículo 40. Em Marcos, Jesus repreende seus discípulos após acalmar uma tempestade no mar da Galileia, dizendo-lhes: "Por que vocês estão tão amedrontados? Como vocês não têm fé?" Este versículo está no contexto de um evento significativo que destaca a fé, o medo e a autoridade de Jesus sobre a natureza. Imagine a cena: Jesus e seus discípulos em um barco cruzando o mar da Galileia. Após um dia exaustivo, Jesus adormece na popa. De repente, uma grande tempestade se levanta. As ondas batem com força na embarcação e os discípulos, embora pescadores experientes, ficam aterrorizados. Despertam Jesus desesperadamente: "Mestre, não te importa que pereçamos?" Esta pergunta não apenas mostra seu medo,
mas também uma falta de compreensão de quem Jesus realmente é. Jesus, com calma e autoridade, levanta-se e repreende o vento e o mar, ordenando que se acalmem. Imediatamente, instaura-se uma grande calmaria. Este ato não só assegura a segurança física dos discípulos, mas também revela a natureza divina de Jesus, mostrando seu domínio sobre as forças naturais. Então, Jesus se dirige aos seus discípulos com uma repreensão que é tanto uma correção quanto um ensinamento. Por que vocês estão tão amedrontados? Como vocês não têm fé? Com estas palavras, Jesus questiona a razão de seu medo e a falta de fé, enfatizando que, tendo presenciado seus milagres, eles deveriam confiar em seu poder e presença, mesmo nas circunstâncias mais adversas. A reação dos discípulos revela seu medo e desespero diante da tempestade. Embora tenham visto Jesus realizar muitos milagres, neste momento de crise, sua fé vacila e eles se enchem de medo. Esse medo é uma reação humana natural ao perigo, mas também mostra uma falta de confiança no poder e na presença de Jesus. A pergunta de Jesus, por que vocês estão tão amedrontados? Sugere que, dado o que viram e experienciaram com Jesus, eles deveriam ter uma maior confiança nele. Jesus espera que seus discípulos reajam às crises com fé, não com medo. A pergunta, como vocês não têm fé? Ressalta que a fé não é apenas para os tempos tranquilos, mas também e especialmente para os tempos de tempestade. Jesus demonstra sua autoridade divina ao acalmar a tempestade com uma palavra. Este ato não só assegura a segurança física dos discípulos, mas também revela a natureza divina de Jesus, mostrando que ele tem poder sobre as forças da natureza. A calma imediata do vento e das ondas é um testemunho do controle soberano de Jesus sobre toda a criação. Este trecho também nos ensina sobre a presença de Jesus em meio às nossas tempestades pessoais. Embora Jesus estivesse fisicamente adormecido no barco, sua presença ainda tinha o poder de acalmar a tempestade. De maneira similar, em nossas vidas, a presença de Jesus nos acompanha em meio às nossas provações e dificuldades. Sua presença é uma fonte constante de paz e segurança, mesmo quando não parece estar ativamente intervindo. A reação dos discípulos após a tempestade é de espanto e reverência. Eles se dizem uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse espanto mostra uma compreensão crescente da verdadeira identidade de Jesus. Embora estivessem com ele e tivessem visto seus milagres, este evento os leva a uma apreciação mais profunda de sua divindade e autoridade. Para os crentes hoje, este trecho é um chamado a examinar nossa fé. Desafia-nos a confiar em Jesus não apenas nos tempos tranquilos, mas também nas crises. A fé implica confiar na presença e no poder de Jesus, mesmo quando as circunstâncias parecem avassaladoras. Convida-nos a lembrar que Jesus tem o controle soberano sobre todas as situações e que sua presença nos acompanha sempre. Este relato também sublinha a diferença entre medo e fé. O medo se concentra nas circunstâncias e nos paralisa, enquanto que a fé se concentra em Jesus e nos dá força para enfrentar qualquer situação. Jesus nos chama a substituir nosso medo por fé, confiando em seu poder e amor para nos levar através de qualquer tempestade. No final do dia, este trecho nos lembra que Jesus está sempre presente, pronto para acalmar nossas tempestades e fortalecer nossa fé. Desafia-nos a manter nossa mirada nele, confiando em seu poder e presença, não importa as circunstâncias que enfrentemos. Número 13, Lucas capítulo 12, versículo 28. Em Lucas 12, 28, Jesus nos apresenta um ensinamento profundo e transformador sobre a provisão de Deus e a fé. Neste versículo, Jesus diz: "E se Deus veste assim a grama do campo, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vocês, homens de pouca fé." Por meio dessa metáfora simples, mas poderosa,
Jesus nos convida a refletir sobre a natureza do cuidado divino e nossa resposta de fé diante da vida e seus desafios. Jesus usa a imagem da grama do campo para ilustrar um ponto essencial. A grama, embora efêmera e de pouco valor em comparação com os seres humanos, é vestida com beleza e abundância por Deus. Isso nos leva a uma revelação fundamental. Se Deus toma o tempo e o esforço para embelezar algo tão transitório e insignificante, quanto mais cuidará de nós, seus filhos, que somos infinitamente mais valiosos para Ele. Essa comparação nos desafia a reconsiderar nossa confiança em Deus e nos encoraja a confiar plenamente em sua provisão. A reação de Jesus ao se referir a seus ouvintes como homens de pouca fé não é uma condenação, mas um convite a aprofundar nossa confiança em Deus. Jesus aponta que a preocupação com as necessidades diárias é uma manifestação de uma fé insuficiente. Ele nos chama a desenvolver uma fé que confie plenamente na bondade e na provisão de Deus, uma fé que não seja abalada pelas preocupações terrenas. Esse chamado para uma fé maior é um lembrete de que nosso relacionamento com Deus deve estar baseado na confiança absoluta em seu amor e cuidado. Jesus nos desafia a reavaliar nossas prioridades e preocupações. Ele nos chama a focar no que realmente importa, nosso relacionamento com Deus e seu reino. Ao colocar Deus em primeiro lugar e buscar seu reino, podemos estar seguros de que Ele proverá para nossas necessidades diárias. Esse ensinamento nos convida a viver uma vida livre de ansiedade, confiando que Deus cuida de nós e proverá em todos os momentos. A ansiedade e a preocupação com o futuro não adicionam nada à nossa vida. Ao contrário, nos distraem de confiar em Deus e desfrutar de sua provisão diária. Jesus nos chama a viver no presente, confiando que Deus cuidará de nós hoje e amanhã. Essa confiança na provisão de Deus nos permite viver uma vida plena e livre do peso da ansiedade. A natureza amorosa e cuidadosa de Deus é um tema central neste trecho. Ao cuidar da grama do campo, Deus demonstra sua atenção aos menores detalhes de sua criação. Isso nos lembra que Deus não é um ser distante e indiferente, mas um pai amoroso que se preocupa profundamente com cada um de seus filhos. Seu cuidado e provisão são uma expressão de seu amor incondicional e seu desejo de que vivamos em paz e segurança. A comparação com a grama do campo também nos ensina sobre a transitoriedade das preocupações materiais. As coisas deste mundo, por mais importantes que pareçam, são temporárias e passageiras. Em contrapartida, nosso relacionamento com Deus e a busca de seu reino são eternos e de valor duradouro. Jesus nos chama a investir nossa energia e confiança no que realmente importa, sabendo que o que fazemos em relação a Deus tem um impacto eterno. Para os crentes hoje, esse ensinamento é um chamado para desenvolver uma fé mais robusta e confiante. Ele nos desafia a confiar na provisão de Deus em todas as áreas de nossa vida, desde as necessidades mais básicas até as preocupações maiores. Ele nos convida a cultivar uma vida de fé que repouse na certeza do cuidado amoroso de Deus. Uma fé que não seja abalada pelas tempestades da vida, mas que permaneça firme e segura em seu amor e provisão constantes. Este trecho é um lembrete poderoso da fidelidade de Deus e de nossa chamada para confiar plenamente nele. Nos desafia a deixar de lado nossas preocupações e ansiedades, a reavaliar nossas prioridades e a viver na segurança do amor e cuidado de Deus. Ao fazê-lo, podemos experimentar a paz que transcende todo entendimento e viver uma vida plena e confiante em sua providência. Ao longo desta jornada, pelos ensinamentos de Jesus sobre a fé, vimos como cada relato revela uma dimensão única da confiança em Deus. Cada história nos mostra que a fé, mesmo que seja tão pequena quanto um grão de mostarda, tem um poder imenso quando colocada nas mãos de Deus.
Jesus nos chama a uma fé autêntica, a confiar em seu amor e em seu poder para agir em nossas vidas, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Ele nos convida a viver livres de ansiedade, a depender de sua provisão diária e a reconhecer que seu cuidado por nós é muito maior do que podemos imaginar. Por meio da oração e da confiança em suas promessas, podemos experimentar a paz e a segurança que só Ele pode oferecer. Obrigado por assistir a este vídeo. Espero que a reflexão tenha trazido consolo e fortalecido sua fé. Se você gostou, por favor, deixe um like, compartilhe esta mensagem com seus amigos e familiares e não hesite em deixar seus comentários abaixo. Adoraríamos saber como este versículo impactou sua vida. Obrigado e bênçãos. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para continuar explorando juntos as maravilhas da fé e os ensinamentos de Jesus. Que Deus abençoe sua fé e fortaleça você a cada passo do caminho. Até a próxima! Se você chegou ao final deste vídeo, você é uma pessoa dedicada e comprometida com o crescimento espiritual e a aproximação de Deus. O fato de você ter chegado até aqui demonstra sua determinação em absorver conhecimento e aplicá-lo em sua vida. Continue buscando sabedoria e trabalhando para fortalecer sua fé e sua relação com Deus. Lembre-se de que o aprendizado e a aproximação a Deus são uma jornada contínua e gratificante. Meus vídeos ajudam pessoas de todas as idades a se aproximarem de Deus, redescobrindo ensinamentos esquecidos e aprofundando-se na palavra divina. Comente "Estou mais próximo de Deus" para nos informar que você chegou até aqui e que está nesse caminho de fé conosco.